Olá! Entre tanta coisa boa que tem sido escrita atualmente, acho sempre importante falar nos clássicos. E hoje venho falar num clássico da literatura brasileira, muitas vezes não comentado pelas pessoas. Refiro-me ao livro O Ateneu, da autoria de Raul Pompeia. Esse meu é da editora Ediouro, mas ele existe em várias editoras. Este livro, ele foi escrito de uma forma muito pessoal, sem ser autobiográfica, onde o autor vai nos trazer as lembranças do tempo que ele passou no internato, através de uma personagem chamada Sérgio. Então, o que nós temos? É um adulto rememorando a sua adolescência nesse internato. O livro tem um subtítulo enganoso. Vem escrito ali, deixe-me ver, Crônica de Saudades. Mas não é que ele tenha saudades do tempo do internato. Ele tem saudades daquilo que ele perdeu no internato. A inocência, a adolescência, os valores. O que acontece nesse internato? Nesse internato, graça à corrupção. Quando o pai do Sérgio o leva pela mão até o internato, ele diz assim: "Vais conhecer o mundo, meu filho." Ele falava do mundo do conhecimento, mas, na verdade, o livro funciona como uma imago mundi, ou seja, uma imagem em miniatura de como o mundo funciona, com todas as suas mazelas e com toda a sua corrupção. O Ateneu, que tem esse nome grego, né, lembrando o conhecimento da Grécia, é dirigido pelo Aristarco. Vejam que o nome já nos remete à aristocracia. E era considerado o melhor colégio da cidade. O mais difícil de entrar, o mais caro, o mais excelente. No entanto, conforme diz o professor Sérgio Gonzagas no livro Curso de Literatura Brasileira, há no colégio uma explícita divisão entre fortes e fracos. O relacionamento entre os colegas representa os valores do universo social, opressores e oprimidos. A saída dos frágeis é conseguir a, entre aspas, proteção de um dos rapazes mais fortes, porém o preço é alto. E aí ele coloca um trecho do livro que diz assim: "Isto é uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. São dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores." Fechada o trechinho do livro, continua o professor: "Dificilmente alguém escapa do homossexualismo sutil que domina as salas de aula, os corredores e os dormitórios do Ateneu. Exceção feita a Rebelo, todas as amizades de Sérgio são ambíguas." E por que é difícil tudo isso? Porque a síntese de toda, da dissolução de todos os valores morais é o diretor. Ele é a perversidade do sistema. Ele dirige a escola como se ela fosse uma casa de comércio, porque ele cobra caríssimo por manter os alunos ali.
Mesmo que os alunos queiram contar a seus pais o que ali se passa, ou contar uma parte do que ali se passa, eles são colocados em descrédito pelo diretor, porque quando os pais chegam até o diretor, a resposta do diretor é assim: ah, o seu filho lhe contou isso? Mas ele não lhe contou que ele está com notas baixíssimas. E aí o diretor falsificava a ficha dos alunos, mandava buscar, e a ficha era um horror, eram notas baixas, eram chamados à diretoria, e aí ele diz assim, claro, com essa ficha aqui, ele não quer ficar, porque ele sabe que nós vamos puxar por ele, para que ele estude mais, para que ele tenha valores, e etc, etc. E aí os pais ficavam horrorizados, acreditavam no diretor, que lhes dizia que o melhor para os filhos era continuar ali, onde ele poderia ajudá-los a se tornarem melhores. E as crianças ficavam ao desamparo. E a própria mulher do Aristarco faz parte daquelas que aliciam os jovens meninos. E o Aristarco, ele tem uma retórica muito pomposa. Por exemplo, um trabalho insano, dizia Aristarco, moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres, onde começa a ferver o fermento das inclinações, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpetos, amordaçar excessivos ardores, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, e daí vai. E o Sérgio descobre a falsidade da linguagem do Aristarco e, portanto, o diretor é apresentado nessa narrativa do homem adulto, contando sobre a sua adolescência no colégio. O Aristarco é apresentado em toda a sua hipocrisia e vileza. Ele ama, sobretudo, a ele. E um professor chega a gritar, né, acima de Aristarco, Deus, Deus tão somente, abaixo de Deus, Aristarco. Ele é tão centrado nele mesmo que eles descerram uma placa, um busto dele no colégio, e ele, não faça isso, não quero esse busto, e as pessoas acham que ele está dizendo aquilo por humildade, né? Não vamos explorar a minha figura, mas não, ele está com inveja do busto, porque as atenções se viraram para o busto e não para ele. Então, o coitado do Sérgio acaba por naufragar nesse colégio, né? E não existe saída para aquelas crianças. Só existe uma saída. E é essa saída que vai encerrar o romance e que a gente fica sem saber direito da autoria de quem foi. Mas qual é a saída, eu não vou dizer. É preciso ler e compreender toda a tristeza que foi a vida dessas crianças dentro desse colégio, que, segundo se diz, verdadeiramente existiu e verdadeiramente foi assim. Então, fica aqui a sugestão da leitura deste livro, que muitos classificam como impressionistas, porque são as impressões do menino Sérgio contadas pelo Sérgio adulto, as impressões que ficaram nele daquela época. E, bem, a gente sempre tem que lembrar que um livro escrito no século XIX precisa ser lido com certa complacência, a gente tem que entender que a linguagem não é exatamente a mesma nossa, que há muitas descrições, mas, considerando-se isso, é uma leitura muito interessante. Então fica a sugestão, O Ateneu, de Raul Pompeia,
qualquer editora que tenha a versão integral do texto.